Graça e a paz, em nome de Jesus. Vamos começar mais uma live aqui. Que Deus possa estar nos abençoando. Você que vai estar nos acompanhando aí, em nome de Jesus. Você que vai entrando aí, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Vamos estar iniciando daqui a pouquinho, esperar os amados entrarem aí. Deus seja louvado pela tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui mais uma noite, mais uma quinta-feira, para falarmos da palavra de Deus. Glória a Ele. Sabemos que o inimigo se levanta contra nós, mas que Deus possa nos abençoar nessa noite, que Deus possa nos dar direção e graça, e que você possa ser abençoado por essa palavra, meu amado. Em nome de Jesus, amém? Vamos aguardar mais um pouquinho, em nome de Jesus. Eu não estou conseguindo ver, né, as pessoas. A Lindy Omar entrou aí, a paz do Senhor. Em nome de Jesus. Eu sei que tem algumas pessoas que entraram, mas eu não estou conseguindo visualizar aqui. Mas vamos aí, em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos, quero que você abra a palavra de Deus lá no livro de João, capítulo 6. Clarice entrou também, Deus abençoe. João, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. Então, que você possa compartilhar esse vídeo, essa mensagem. A Dirce também entrou aí, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Se inscreva no canal, dê um like aí, dê um joinha aí, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus possa alcançar vidas aí em nome de Jesus, amém? Deus é bom o tempo todo, mano. Estamos aqui para falarmos desse amor de Deus, desse momento onde Deus vai derramar sua graça sobre nossas vidas, amém? Então vamos lá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, o sangue do Cordeiro esteja na tua vida, na vida da tua família, que Deus te abençoe nesta noite, que Deus te ilumine, que Deus te dê graça, que o Senhor seja glorificado através da tua vida, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. João capítulo 6, a partir do versículo 1, amém? Quero ler aqui esse texto que diz assim: Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse Felipe, onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Felipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um dele tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia uma relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000 pessoas. E Jesus tomou os pães, e havendo dado a graça, repartiu-os pelos 12 discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus, possa estar em nossas vidas, que o Espírito Santo possa nos orientar, nos trazer sabedoria, nos trazer graça nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amados, estamos aqui falando da multiplicação dos pães e peixes. A palavra de Deus diz que Jesus estava ali no mar da Galileia, próximo a Tiberíades, e ali uma grande multidão seguia Jesus, e Jesus estava ali
ensinando, né, falando, né, do amor de Deus. E de repente, os discípulos começam a ver que a multidão, né, que estava ali era grande e que o tempo, né, a hora já ia se apressando. Mas eu quero destacar algumas coisas aqui no texto, né? O texto diz assim que havia um rapaz, né? Um menino, um rapaz, um moço, com 5 pães de cevada e um peixinho. E havia 5.000 pessoas para ser alimentado. E havia 12 discípulos. Então guarde isso, havia um rapaz, 5.000 pessoas e 12 discípulos. Então, o que eu quero falar com você nessa noite, meu amado? Eu quero falar sobre o governo de Deus, sobre o controle de Deus. Jesus, ele quer, amado, te conduzir para um novo local, um novo caminho, uma nova caminhada, né? E essa caminhada, ela começa junto de Jesus, ela começa ao lado de Jesus, amém? Então, quando nós falamos, né, de que Deus, ele é o governo, né, da nossa vida, que Ele governa a nossa vida, né? Tatiana e Leandro entrou aí, Deus abençoe. Então, quando nós falamos isso, amado, que Deus, ele controla a nossa vida, Deus, ele traz um texto aqui de multiplicação, onde há alguns detalhes aqui, principalmente quando eu falei do rapaz, das 5.000 pessoas e dos discípulos. Então, Jesus, ele quer nos levar a esse novo local, a esse novo caminho, ele quer nos conduzir ao novo caminho, mas ele quer estar junto de nós, amém? Ele quer estar conosco, ele quer andar ao nosso lado, ele quer fazer parte, né, dessa nossa caminhada. Então, amado, quando Deus está querendo trazer uma mudança ou uma transição, né, todo final de ano, início do próximo ano, nós sempre, né, oramos, buscando a direção de Deus, nós sempre clamamos, né, por um novo ano, por uma novidade de vida. Mas eu quero dizer para você aqui o seguinte, que quando Deus, ele está querendo trazer uma transição, uma mudança, amado, você vai ser impressionado por muitas coisas. Sabe por quê? Porque o governo é dele, a vontade é dele. Nós planejamos, nós, né, pensamos, nós tentamos, né, criar algumas condições para que tenhamos um ano melhor, mas o governo é dele. Então, quando Deus está querendo trazer essa mudança, mano, você vai se impressionar com muitas coisas, porque o governo é dele, amém? O governo é dele. Então, não é o nosso padrão, porque o nosso padrão, talvez você esteja acostumado, né, a ver, a sentir, a saber, a programar, a pensar. Então, foge do nosso padrão, foge da nossa, talvez até do nosso comodismo, ou talvez da nossa tranquilidade, ou talvez da nossa maneira, né, de conduzirmos a nossa vida, porque entra ano, né, sai ano, entra ano, e nós, né, vamos vivendo ali e conduzindo a nossa vida talvez de uma forma muito parecida, né, com os anos anteriores. Mas eu quero dizer para você, amado, que Deus, ele está mudando as coisas, amém? Deus, ele está, né, nos conduzindo para um novo lugar, Deus está nos conduzindo para um novo caminho, amado, e é isso que nós temos que entender. Então, e esse padrão não é nosso, porque nós estamos acostumados a ver, a querer, né, saber de todas as coisas, a nos programarmos, né? Mas Deus, ele está renovando algumas coisas no mundo, amado. Amém? Deus está renovando algumas coisas no mundo. Então Deus, ele está mudando algumas coisas no mundo. Então o mundo todo está sofrendo, né? Ou está passando por uma grande mudança, amado. E se nós não olharmos, né, para o lado espiritual da coisa, né, de tudo isso, de todas essas coisas que estão acontecendo, talvez a gente não consiga entender, amado. Deus, ele está levantando pessoas, né? Gente que talvez seja improvável, gente que talvez seja incapaz aos nossos olhos, mas ele está levantando gente improvável e fazendo coisas impossíveis, amado. Então Deus, ele está transformando, né, o nosso mundo, ele está transformando o mundo, porque ele vai escolher pessoas que talvez fossem improváveis para algumas coisas. Ah, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não, né, não vou conseguir. Não, Deus, ele está levantando essas pessoas, amado, porque ele continua fazendo coisas impossíveis, amém? Você precisa estar conectado com Deus, amém? Então você precisa estar conectado com Ele, você precisa estar ligado a Ele. Por isso, né, Ele está querendo te causar uma mudança,
mas essa mudança Ele quer que você esteja junto dEle e Ele esteja junto de você, amém? Por quê? Porque você vai precisar estar conectado com Deus, para que você possa desfrutar do que Ele está fazendo, amém? Daquilo que é plano de Deus, daquilo que é propósito de Deus. Senão a sua mente, amado, vai começar a duvidar e aí você vai ter argumentos para questionar o que Ele está fazendo. Então, é um tempo, amado, de nós ajustarmos, né? Júnior entrou aí, Deus abençoe. Então, é um tempo de nós ajustarmos, né, com Deus. É um tempo de nós seguirmos a Deus talvez mais perto. É um tempo de nós estarmos com Ele, né, mais juntos. Mas eu quero dizer para você que o inimigo ele não vai ficar tranquilo com isso, amado. Ele não vai ficar, né, as circunstâncias da vida, elas vão te conduzir ou tentar te conduzir para outro caminho. Mas se isso, né, se na sua mente, amado, né, você não se conectar com Deus, né, você vai começar a duvidar de Deus e ter argumentos para tudo aquilo que Deus está querendo fazer. E aí você começa a questionar o que Deus está fazendo. E talvez esse é o grande erro, né, da humanidade, é o nosso grande erro, né, de questionarmos aquilo que Deus está fazendo, do jeito que Deus está fazendo. Porque nós não entendemos Deus, nós não conseguimos acompanhar a evolução de Deus. Por mais, né, que estejamos numa evolução, né, a Luzia entrou aí, Deus abençoe, né, a vida da Luzia, em nome de Jesus. Então, olha só, então quando nós olhamos para isso, nós começamos, se nós não estivermos ligados, nós vamos começar a duvidar. Então, quem é bom de argumento, amado, é ruim de arrependimento. Sabe, quando a pessoa tem argumento para tudo, se você fala isso, ela já tem uma resposta, se você fala aquilo, ela tem outra resposta. Então, pessoas que têm muito argumento, ela é ruim de arrependimento. Sabe por quê? Porque ela nunca vai reconhecer os seus erros. Ela nunca vai reconhecer as suas falhas, amado. Ela nunca vai reconhecer que em determinado momento ela errou, em determinado momento ela falhou, em determinado momento ela agiu, né, impulsivamente, em determinado momento ela agrediu alguém, em determinado momento ela maltratou pessoas, porque ela não entende, porque ela não está conectada em Deus. Então, né, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Mas a fé, amado, de poucos, ou a fé de alguns, ou a fé da minoria, pode fazer uma grande diferença, né, na necessidade da maioria. Em cima do texto que nós lemos, nós vamos entender isso, amado. Então, a fé, né, daquele que é pequeno, talvez a sua fé, talvez você seja o único, amado. Talvez você seja o único com fé. Talvez você seja o único que consiga ver aquilo que Deus quer fazer. Ninguém ao seu redor, nem a sua família, nem o seu marido, nem a sua esposa, nem seus filhos vão conseguir ver aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, amado. Então é minoria, mas a minoria ela pode fazer diferença, mano, na necessidade da maioria. Deus ele pode usar você para saciar a maioria. A maioria serão abençoados por causa da sua vida, da sua maneira de ser, né, de você estar conectado com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, né, se você olhar para a multiplicação dos pães, amado, e é isso que eu quero, né, lembra que eu falei para você lá do rapaz, da multidão e dos discípulos? Então, olha só, né, para a multiplicação dos pães, nós tínhamos, né, tinha lá 5.000 pessoas, amado, para comer. 5.000 pessoas com fome para comer. Existia 12 discípulos para servir essa multidão. Então, existia 12 pessoas servindo, mas existia só uma pessoa para ofertar, que era o rapaz. Ele foi o único, amado, a dar a sua oferta para alimentar 5.000 pessoas. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você dê um glória a Deus aí. Eu quero que você dê um amém aí. Sabe por quê, amado? Porque isso é só Deus no governo, é só Deus no controle, é só Deus, né, nos dirigindo, é só Deus, né, fazendo algo na nossa vida. Sabe por quê, amado? Porque diante de uma grande multidão, diante de um grupo pequeno de pessoas que estavam ajudando a Jesus, só um, amado, serviu, só um, né, fez a sua oferta. E talvez essa pessoa dentro da sua casa seja você. Tá, minha situação é difícil, minha família é difícil, né, eu estou com uma dificuldade enorme, né, em várias áreas da minha vida, mas Deus ele está te levantando, amado, porque é você que vai ofertar, amém? É você que vai fazer a diferença, é você que vai alimentar a multidão, é isso que Deus está nos ensinando aqui, amém? Então Deus ele precisa de uma única pessoa, amado.
de uma única pessoa. Então mantenha a sua fé, pois Ele está no governo, amém? Ele está no governo da tua vida. A palavra de Deus no livro de Gênesis, amado, diz assim que Deus, Ele fez 2 luminares, né? Gênesis capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, Deus, né? E fez Deus os 2 grandes luminares, né? Maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Então Deus, Ele criou governos, Ele é o governo, Ele cria situações, amado, onde o governo dele vai permanecer. A Silvana também está aí online, Deus abençoe, em nome de Jesus, minha amada esposa. Mas Deus, né, Ele criou, amado, 2 grandes luminares para governar, um de dia e um de noite. Então, por que Deus Ele fez isso? Por que Deus, né, fez separação? Sabe por quê? Porque o sol tem que governar de dia e a lua vai governar de noite. Não dá para ser o contrário, amado. Não dá para ser o contrário. Então, né, não queira ter controle daquilo que Deus não te deu o controle. A gente já falou isso. Então, Deus, Ele faz as coisas muito bem feitas. Então, Deus fez isso, né, para sempre, amado, para todos sempre, e para benefício de quem? De todos, porque o sol ele está sobre o justo e sobre o injusto, a lua está sobre o justo e sobre o injusto. Então Deus ele criou situações de governo, amado, para governar sobre todos, não escolheu ninguém, não separou ninguém, não fez, né, não discriminou ninguém. Então qual é a sua causa? Qual é a sua causa, amado? Qual é a sua causa aqui na Terra? Por que você existe? Por que você está aqui? Então, os homens que fizeram parte, né, da grande reforma protestante, que foi comemorada esses dias atrás, eles morreram, amado, por uma causa eterna, não por uma causa daqueles dias. A reforma, ela fala até hoje, a reforma ela fez grande diferença no nosso meio, né, cristão, no nosso meio evangélico, no nosso meio de conhecimento, né, da palavra. Porque eles não fizeram só para aquele período deles, não, eles fizeram para toda a eternidade, era uma causa eterna, eles lutaram por um bem comum, amado. E o que Deus está chamando eu e você nesse tempo é que Ele quer governar a nossa vida, porque Ele quer usar você para um bem comum, amém? Não é só para você, não é só para sua família, não é só, né, para sua casa, mas é para uma multidão, amado, que está com fome, uma multidão que está com sede, uma multidão que está precisando ouvir algo diferente, é uma multidão que está precisando de uma direção. Então Ele vai levantar, amado, pessoas improváveis para fazer coisas impossíveis. Amém? Então Ele vai, amado, em nome de Jesus. Estão falando que o vídeo está travando aí, né? Em nome de Jesus, só pela graça. Mas vamos lá, não desiste não, se mantenha aí em nome de Jesus. Então, amados, o que acontece? Então, Deus ele vai levantar pessoas improváveis, amado, para fazer coisas impossíveis. E talvez você, amado, seja um improvável. Talvez você seja uma pessoa que talvez não tenha mérito nenhum para muitas pessoas. Mas Deus, ele olha para você com os outros olhos e ele vai falar assim, olha, eu vou usar você para fazer coisas impossíveis, porque eu não quero usar você só para você mesmo, eu quero usar você para que você abençoe multidões. Então multidões serão abençoadas. Irmão Amâncio, Deus abençoe, né? Deus esteja na tua vida, em nome de Jesus, né? Grande café tomamos com o amado irmão. Então, amado, sabe, essas coisas é o governo de Deus, Ele vai levantar essas pessoas, amado. Então não desista da igreja, amado, não desista da sua fé, sabe, porque em todas as fases sempre houve um remanescente, sabe, alguém que ficou, alguém que sobrou, né, para o seu propósito, para o propósito de Deus, amém? Então, né, alguém ficou, alguém vai sobrar, alguém vai estar ali, e Deus ele vai usar, amado, e esse alguém pode ser eu, pode ser você, sabe, porque a necessidade da maioria sempre, amado, se serve da fé da minoria, sabe, aqueles que precisam muito, aqueles que são necessitados, ele sempre vai se servir da fé, talvez de uma ou de duas pessoas, né? Eu e você, a palavra de Deus, amado, ela já nos diz isso, sabe por quê? Porque ela fala assim, olha, onde estiver reunido 2 ou 3, em meu nome, eu estou no meio dele. Então Deus ele está falando assim, olha, eu não preciso da maioria, eu preciso de 2 ou 3, eu preciso de alguns, eu preciso de uma pessoa que esteja disponível para que eu possa usá-lo. Deus precisa da minoria, amados, para atrair a maioria, amém? Glória a Deus por isso.
Sabe, porque Deus ele nos escolheu, amado. Sabe quando Deus nos separou? Sabe quando Deus ele falou no teu coração? E se ele ainda não falou, ele vai falar através dessa palavra? Sabe quando Deus ele invadiu a tua casa, onde tudo estava destruído, onde tudo estava desfeito, e Deus entrou lá e falou assim: eu preciso de um aqui com fé. Eu preciso de um aqui que creia um pouquinho só. E aí eu vou usar ele para mudar toda a história, porque ele precisa apenas de uma minoria, amados, para atrair a maioria. Embora Deus, amado, ele transforme necessidades em propósitos, nós sabemos isso, que Deus ele sempre pega necessidade, né, de alguém, ou de uma situação, ou de um povo, para transformar em propósito. Não se mova pelas necessidades das pessoas. Não é a necessidade da pessoa. E eu quero explicar isso, sabe por quê? Porque você quer ser uma igreja profética, amém? Você quer ser uma igreja profética? É uma pergunta que eu faço para você. Você quer uma igreja, né, que reconhece as profecias e que sabe do poder da profecia? Amém? Então, olha só. Então, não se deixe, né, não deixe apagar a luz do candeeiro. Né, não deixe apagar a luz, né, que está aí dentro de você. Senão você vai se tornar uma igreja fria, uma igreja patética, que vai se reunir apenas pelas necessidades das pessoas e não pelo propósito eterno de Deus. Então existe uma diferença, amado, né, em nos reunirmos pela necessidade das pessoas, e existe uma diferença em nos reunirmos pelo propósito eterno de Deus. Uma igreja que está sempre reunida pelas necessidades das pessoas é uma igreja que cultua o chamado humanismo, amado. E o humanismo ele é complicado porque ele visa valorizar o homem acima de tudo. E nós não reunimos para isso, amado. A igreja não pode se reunir para isso. Sabe, o humanismo fala do homem no centro de tudo. E o homem não é o centro de tudo, mano. Porque nós temos uma visão equivocada, talvez lá do passado. Sabe por quê? Porque nós, né, essa visão é equivocada porque ocorreu porque sempre vimos o propósito de Deus começando na queda do homem. É claro que Deus quer salvar a todos os homens, amém? A palavra de Deus ela nos garante isso, 1 Timóteo, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é lógico, é claro que Deus quer salvar a todos os homens, mas nós não devemos confundir, amado, aquilo que Deus deseja com o que é o seu propósito. Então nós não podemos misturar essas coisas, nós não podemos confundir essas coisas. Agora, se nós nos reunirmos, se nós estivermos juntos, amado, numa caminhada, não só pela necessidade, mas, né, com os nossos olhos voltados para a humanidade, né, em vez de estarmos, né, olhando o humanismo, ou ensinando o humanismo, preocupado só com a pessoa, não, nós olharmos para a humanidade. Humanidade, ele fala, né, das características específicas da natureza humana, mano. É o sentimento, sabe, aquele sentimento de bondade, de benevolência, sabe, em relação ao seu semelhante. É a compaixão que você tem um para com o outro, é a piedade, né, em relação aos desfavorecidos. Então, quando nós reunimos com essa visão, amado, quando a igreja, o corpo de Cristo, ela se reunia, amado, não para atender só a necessidade, mas olhar, né, com compaixão, com piedade, olhando para o propósito de Deus, aí nós vamos entender, amado. Nós vamos entender, sabe? Nós vamos entender que a redenção ela foi necessária por causa da queda do homem, né? A queda não foi programada, amado, para que houvesse salvação. Deus não programou a queda do homem. Por mais que Deus soubesse de todas as coisas e sabe de todas as coisas, Deus ele não programou, amado, a queda do homem para que houvesse salvação. Então nós primeiro precisamos conhecer qual é a primeira intenção de Deus, né? Qual era o propósito que Deus tinha em seu coração quando ele criou o homem. Ah, mas qual é esse propósito então? Mas é só nós olharmos para a palavra de Deus lá no livro de Gênesis. Quando nós olhamos no livro de Gênesis, no primeiro livro, né, a partir do versículo 26, ele diz assim, Deus falou assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu não vou ler todo o texto, mas depois você lê lá Gênesis capítulo 1. Você entendeu? E aí Deus ele diz assim, olha, quando Deus fez o homem, ele queria ter filhos, amado. A sua imagem e a sua semelhança, com a sua natureza e com a sua vida. Então, ele queria ter filhos com a sua imagem, com a sua identidade, sabe, com a sua natureza e com a sua vida. Então, Deus queria ter uma grande família, mano, que expressasse na terra a sua glória e a sua autoridade. Amém? Então, o que Deus queria era isso. Então, Deus ele não programou, amado, né, um pecado para que houvesse salvação.
Porque Deus, quando Ele criou o homem, Ele criou com essa intenção. Por isso que Adão e Eva, eles foram criados à imagem de Deus. E sabemos que cada ser vivo se reproduz segundo a sua própria espécie. Então, quando Adão, né, e Eva se multiplicassem, eles iam reproduzir o quê? Filhos à imagem de Deus. E esta era a família de Deus. Então esse era o desejo de Deus, esse era o propósito de Deus. E esse sempre foi o propósito de Deus. Então nada foi programado, mano, desta forma ou da forma que aconteceu para que o pecado entrasse. Mas é importante você ter um olhar, mano, profético em cima de tudo isso. Ah, pastor, então tá bom, então não, amado. A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 29, 18, diz assim que onde não há profecia, o povo se corrompe. Então onde não existe palavra profética, onde não existe um profeta profetizando sobre a terra, mano. Então, ó, o povo ele se corrompe. E é aí que você está andando na rua, mas você sabe que as coisas acontecem, né, e estão apontando para um lugar, amado. Então as coisas estão acontecendo, mas ela continua apontando para um lugar onde Deus está querendo que o povo chegue. Então, né, a fome, mas isso é profético, amado. Né, porque a Bíblia falou sobre isso. Se existe catástrofe, mas isso também é profético, amado, porque a Bíblia também falou disso. Existem homens frios no amor, mas isso também é profético, porque a Bíblia falou disso, amado. Então, você está sempre acreditando que a profecia existe e que tudo que está acontecendo, amado, está nos conduzindo para um único lugar, que é a eternidade com Deus, é estar com Deus para todo sempre. Então, né, você está sempre acreditando num renovo, porque sempre tem um remanescente, sempre vai ter alguém, amado, nos trazendo a lembrança, nos fazendo lembrar da promessa de Deus, nos fazendo lembrar do propósito de Deus, alguém que vai ser usado, amado, não pela necessidade das pessoas, mas pelo propósito de Deus, amém? Eu e você podemos ser essas pessoas, vamos ser usados por Deus para anunciar o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque Eclesiastes capítulo 3, ele fala que tudo tem seu tempo determinado, né? Há tempo para todas as coisas, há tempo, né, para todo o propósito, né, debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de prantear, né? Depois, né, você vai lendo aí, né, Eclesiastes 3 a partir do versículo 1. Então há tempo, né, para trabalho, há tempo para todas as coisas, há tempo, né, para nos exercitar, há tempo, né, tudo Deus ele fez, ele formoso, amado, em seu tempo. Né, também pôs no mundo o coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então olha só, a palavra de Deus, ele diz assim, olha, que há tempo para todas as coisas, e tudo Deus ele fez formoso no seu tempo, Deus fez tudo certo no seu tempo, né, e sem que este possa descobrir. Então ele pôs o mundo no coração do homem, sem que ele possa entender a obra que Deus fez desde o princípio. Então, né, o texto continua dizendo, ela já tem entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem a sua vida. E também que todo homem coma, beba e goze do bem do seu trabalho. Isso é um dom de Deus, amado. Então, usufruir daquilo que nós conquistamos, daquilo que nós ganhamos, daquilo que é suor, amado. A palavra de Deus diz que isso é dom de Deus. Ninguém pode tirar isso de você, por isso que eu sempre digo, né, tire um tempo, né, para sua família, tire um tempo de férias, descanse, né, vai curtir a vida, mano, porque isso é dom de Deus, usufrua, né, do fruto do teu trabalho. Sabe por quê? Porque eu sei que tudo quanto Deus faz dura eternamente, porque a sua palavra, ela me garante isso, nada, né, se deve lhe acrescentar e nada se deve lhe tirar, e isso faz Deus para que haja temor diante dele. Então a palavra de Deus, ela é imutável, amado. Por mais que as pessoas queiram mudar a história, por mais que as pessoas queiram mudar a palavra de Deus, por mais que as pessoas queiram fazer reforma da palavra de Deus, amado, nós sabemos que isso é uma artimanha diabólica. Sabe por quê? Porque Deus, ele diz na sua palavra, amado, né, que tudo quanto Deus fez vai durar eternamente, né, para que haja temor diante dele, amém? Então haja temor diante dele. Então, né, Deus... E ele diz assim, olha, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito
e para toda a sua obra. Então, mano, quem vai julgar quem está certo ou quem está errado não sou eu e nem é você, não é a minha igreja, não é a igreja nenhuma, mano, não é nenhum pastor, não é nenhum bispo, não é nenhum apóstolo. Ele não vai julgar, mano, porque a palavra de Deus diz assim que Deus julgará o justo e julgará o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito de Deus. Então, nós estamos vivendo um novo propósito de Deus. Um novo propósito não, nós estamos vivendo o propósito de Deus. E Deus ele quer levar você para um novo caminho. Então, não se assuste, amado, com o caos da nação. Não se assuste com o caos da nação. Ele está no controle. Amém? Deus está no controle. Você pode fazer parte do seu propósito. Sabe? Tudo quanto Deus faz vai durar para sempre. Vai durar para a eternidade, amado. Aquilo que Deus faz na tua vida, aquilo que Deus faz, né, no teu coração, aquilo que Deus faz na tua família, sabe? A transformação de caráter, né? O ajuste de personalidade, amado. Sabe o que Deus faz quando Ele entra na vida de uma pessoa, mano? Isso vai durar para sempre, é o que a palavra de Deus diz. 5.000 pessoas para comer, 12 pessoas para servir e 1 para ofertar. Então não se assuste, amado, né, com a necessidade da maioria. Ah, mas a maioria está precisando de muita ajuda. Hoje nós olhamos para um mundo onde a maioria precisa de ajuda. E eu me incluo nessa maioria. Nós precisamos de um socorro. Nós precisamos de uma solução, amado. Nós precisamos de algo. Mas a palavra de Deus diz que alguém vai entrar aí para ofertar. Porque Deus ele precisa apenas de uma pessoa para cumprir o seu propósito. Amém? Uma pessoa, amado. Uma pessoa. Então não se assuste com a necessidade da maioria. E não viva pela necessidade da maioria. Mantenha sua fé, pois Ele está no governo, amém? Se você não desistir, Ele vai te surpreender, amado. Eu acho que você talvez não entendeu nada sobre o que Jesus falou enquanto esteve aqui na terra. A frase que Jesus mais usou, amado, quando esteve aqui na terra e mais repetiu em todos os seus momentos, amado, de cura, de libertação, de salvação das pessoas foi: deixa tudo e me segue. E entender, deixar tudo e seguir Jesus, amado, não é fácil. Sabe, seguir Jesus não vai te custar muito, mas vai te custar tudo. Já diz aí um pastor, né, uma frase, né, que ele usa muito. Então, Jesus não vai te custar muito, mas ele vai te custar tudo. Sabe? Então não dá para ser meio filho de Deus. Não dá, amado, para aceitar Jesus e continuar no mundo. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus chamou você. Não dá para ser meio crente. Sabe, eu sou crente só quando as coisas me convêm. Ou só quando as coisas estão do meu lado. Não dá para ser meio discípulo. Sabe, não dá para acreditar em metade da Bíblia. Não, vou só acreditar numa parte da Bíblia. Não, mano. Não dá para viver um evangelho por parte. Sabe, você precisa nascer de novo, meu querido. E viver tudo para Ele. Porque Ele está no controle e no governo da tua vida. Amém? Ele está no controle da tua vida. Eu quero convidar você a conhecer esse Jesus. Quero convidar você a conhecer esse Deus que um dia mudou a minha vida, mano. Mudou a minha vida. Ah, mas pastor, então você nunca mais cometeu erro? Não, eu ainda cometo erros. Eu ainda cometo falhas. Eu ainda estou caminhando, né, como diz o apóstolo Paulo. Estou caminhando para o alto, para alcançar a soberana vocação em Deus. Então eu estou caminhando ainda, mas Ele mudou a minha vida. A certeza que eu tenho no meu coração hoje é que eu tenho um chamado. Talvez eu possa ser a minoria, mas se Deus me escolheu, assim como Ele quer te escolher, é porque nós vamos ajudar multidões, amado. Nós vamos alimentar multidões. Nós vamos ofertar a nossa oferta de coração para Deus. Ele vai alimentar multidões. As pessoas verão na nossa vida ou através da nossa vida, amado, quem é Cristo. Então nascer de novo é viver tudo para Ele, amado. Nascer de novo é viver tudo para Ele. Deixa tudo e siga Jesus. Isso não quer dizer que você vai abandonar as coisas. Não é abandonar, amado. Deixar tudo é colocar Ele no centro da sua vontade. É tudo que você for fazer, Ele tem que ser o centro da tua vontade, da tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você. Quero declarar, né, na tua vida um tempo de visão nova, de um tempo novo, de algo que Deus está trazendo, sabe? Um tempo de renovo sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Sabe? Um caminho novo, uma nova caminhada que começa ao lado dele. Deus ele vai
te usar em nome de Jesus Cristo para cumprir o seu propósito, porque Ele está no governo de tudo, amém? Ele está no governo de tudo. Eu profetizo sobre a tua vida, meu amado. Você que está nos ouvindo, você que está vendo esse vídeo, eu profetizo sobre a tua vida, a vida da tua família. Deus está no governo da tua vida, Deus está no governo da tua família. O controle está na mão dele, amado. Não está em outra mão, mas está na mão dele, porque ele é a autoridade. Amém? Como que nós falamos, o diabo, só para entrar na tua vida, para tocar na tua vida, ele precisa pedir autoridade a Jesus para trocar na tua vida. Então ele não tem autoridade nenhuma, mano, sobre a tua vida. Ele não tem autoridade nenhuma sobre este mundo, sabe? Então a autoridade está em Deus, a autoridade está no nome de Jesus Cristo. Porque Ele se sacrificou, sabe por quê, amado? Porque existe uma promessa, né? Para nós encerrarmos, a promessa diz o seguinte, lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que Deus descia, adereçada como uma noiva ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos, amado, toda lágrima, é promessa de Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, meu amado. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis, porque ele disse mais, está cumprido, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim, e quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, e quem vencer, lhe dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Glória a Deus. Eu faço nova todas as coisas. Deus está dizendo assim, olha, eu faço nova todas as coisas na tua vida, meu amado. Eu faço novo todas as coisas, né, na tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Se você crê nisso, dê um amém aí. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, né, coloca aí, olha, eu quero, né, que as coisas novas aconteçam na minha vida. Nós vamos, né, estar orando para você, que você tenha a oportunidade de estar conosco domingo, em nome de Jesus, né, no nosso culto presencial, às 19h30 na igreja, em nome de Jesus, com todo o cuidado, né, com toda a sabedoria de Deus. Nós estamos ali para louvar e adorar ao Senhor em nome de Jesus Cristo, amém? E também, né, nós sabemos que domingo é um dia, né, de eleições, né, que Deus ele possa, né, trazer, amado, no teu coração a certeza das pessoas que você vai escolher para estar lá, amém? E nós oramos agora, né, que toda autoridade, a palavra de Deus diz que ela é instituída por Deus. Nós colocamos aqui todas essas pessoas, amado, que concorrerão a um cargo. Mas que o Senhor possa colocar pessoas lá que tenham um coração voltado à tua vontade, à tua justiça, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Direciona homens e mulheres, Senhor Deus, que vão assumir o governo desse nosso país, ó Pai, em todas as cidades, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que o Senhor coloque pessoas honestas, pessoas comprometidas, Senhor Deus, né? Não com o humanismo, mas com a humanidade. Pessoas que estejam comprometidas com a humanidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu te abençoo. Fique na graça, no amor do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. E até domingo, né, num culto presencial, onde Deus tem algo, né, para colocar e derramar sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você que esteve aqui conosco, cada um que entrou aí, em nome de Jesus Cristo. Né? Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família, em nome de Jesus.